Salve galerinha, tudo bem? Vamos dar continuidade então no nosso assunto que é cálculo estequiométrico? Maravilha! Não sei se você percebeu, mas na aula passada não tinha esse U aqui, ó. Você notou? E eu corrigi, agora tá bonitinho, tá? Oba, maravilha! Essa é a segunda parte de cálculo estequiométrico. Eu vou dar uma retomada para vocês no assunto, tá? Eu sei que vocês estão fazendo os exercícios, mas a gente vai dar uma retomada. Olha como é que funciona isso daqui. De novo, aquela reação da mesma aula que eu tinha falado para vocês. Tá? A reação de combustão do metano. O que eu tenho aqui? A gente lê 1 mol para 2 mols para 1 mol para 2 mols. Certo? Só que, isso aqui é uma receita de bolo. Se eu multiplicar por 10, é claro que todo mundo vai estar multiplicado por 10. Isso aqui é uma leizinha bonitinha, chamada de Lei das Proporções Definidas de Proust. Tá? Logo depois da Lei de Conservação das Massas, ali no começo do século XIX. Legal? Então isso aqui a gente já viu. Tá? Outra coisa que a gente já viu, lá, na minha reação de novo, como é que funcionava? 1 mol para 2 mols, para 1 mol para 2 mols. Só que a massa de 1 mol de metano é diferente da massa de 1 mol de oxigênio. Então o que a gente fazia? A gente fazia aqui 1 vezes 16, né? 4 vezes 1, 4, mais 12 dá 16. Aqui a massa 32, o O é 16, 2 vezes 16, 32, 2 vezes 32, e assim vai, do mesmo jeito que eu expliquei na outra aula. 1 vezes 44, que é o CO2, e 2 vezes 18, que é a água. E aí, a gente poderia ter qualquer situação. Por exemplo, aqui, se eu tiver 160 gramas, certo? Daqui para cá seria 10 vezes. Eu teria 640 gramas, que é 64, 10 vezes para cá. Aqui, ali seria 440. E no último ali seria 360, certo? Como nós já vimos no assunto dos gases, no estudo de gases que a gente fez, nós temos uma grandeza que é bem importante. Alguns de vocês podem até ter se enveredado pelos outros exercícios, mas tem um lance que é legal, que eu queria mostrar para vocês. 1 mol de qualquer gás, tá? Na mesma pressão, numa determinada pressão e temperatura, nós vamos ter o volume que esse gás ocupa, a gente chama de volume molar. Volume molar é o volume de 1 mol, tá? Que em específico, na CNTP, lembra o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Na CNTP, o volume vai ser de 22,4 litros por mol. Atenção, volume molar é sempre 22,4? Não. Volume molar na CNTP é 22,4. Pode ser outro número. Inclusive o exercício que eu proponho para vocês é um pouco diferente. Então olha que legal. Aqui não é um mol? Não são 22,4 litros por mol? Então na CNTP eu teria o quê? Para essa condição de CH4 eu teria 22,4. Por que o 1, Dodge? Porque aqui é um mol só. Aqui eu teria o quê? Aqui eu teria 2 vezes 22,4, que são 2 mols. Aqui 1 vezes 22,4 e ali seria 2 vezes 22,4. Seria o volume que esses gases ocupam numa situação de condições normais de temperatura e pressão. Legal? Lá na frente, como é que vai ser? Olha o exercício que eu vou propor para vocês. Ó. Qual a massa de CO2 seria produzida com 200 litros de gás metano? Dados. O volume molar nas condições do experimento é 25 litros por mol. Importantíssimo, volume molar nas condições do experimento. É CNTP? Não. Se fosse CNTP, qual seria o valor aqui? 22,4. Ele está falando nas condições do experimento. Mas quais as condições do... Não estou nem aí quais são as condições do experimento. As condições do experimento têm um volume molar, volume de 1 mol, de 25 litros por mol. Certo? Vamos lá para a reação. Olha a reação aqui bonitinha, que você já conhece. Certo? Olha o que eu tenho. Eu tenho a massa de CO2, eu estou pedindo qual é a massa de CO2. E eu estou partindo de 200 litros de gás metano. Então, ó, o metano está em volume e o CO2 eu quero em massa. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 1 vezes 25. Ué, por que não é 22,4? Porque aqui não é CNTP. Por que você pôs 1? Porque o CH4 é 1. E ó, eu poderia colocar 25 litros aqui também. Só que aí o resultado sairia em volume, não é o que eu quero. Eu quero que saia em massa. Então o que vai aparecer aqui? 1 vezes 44 gramas. Tá? 1 vezes 25 litros está para 1 vezes 44 gramas. Eu não estou partindo de 200 litros de gás metano? Está aqui o 200 litros. Vai aparecer um X ali para a gente fazer a conta.
Então eu queria que você percebesse, muito provavelmente, resolvendo os exercícios de cálculo estequiométrico, você já percebeu isso? O que acontece é o seguinte, a quantidade dada de cálculo estequiométrico está em litros. Então eu tive que copiar a reação em litros, para ficar litro sobre litro. E a quantidade pedida, qual a massa, queria em gramas. Então eu tive que copiar da reação em gramas para poder calcular. Vamos ver como é que vai ficar a conta? Vai ficar assim, 200 vezes 1 vezes 44, dividido por 1 vezes 25, certo? Esse é o x. Olha que bonitinho, dá 352. Não sei se você fez, 200 dividido por 25 dá 8, 8 vezes 44 é 352. Ou seja, a resposta do exercício bonitinha serão produzidos 352 gramas de CO2, certo? Ou seja, se a gente já tinha uma relação mol-mol, massa-massa, mol-massa, massa-mol, agora a gente ainda pode mol-litro, litro-mol, massa-litro, litro-massa. Beleza? Quer dizer, estamos ampliando aqui os nossos estudos de cálculos estequiométricos para ficar mais facinho para a gente. Belezinha? É claro, no final da aula, não pode faltar, eu estou deixando então os exercícios para vocês do livro 1, na página 362, você vai poder fazer agora sem muito problema do exercício 12 ao 40. Detalhe, esses exercícios não são só de volume molar, eles vão incluir todos os outros dessas relações que eu falei, de mol, massa e litros. Belezinha? Cuidado, às vezes é CMTP, às vezes ele te dá o volume molar. Belezinha? Por hoje é só, galerinha. Ó, qualquer coisa, manda dúvida pelo Classroom. Vamos marcar uma live para resolver alguns desses exercícios. Beleza? Tchau, gente. Beijão, até a próxima.